na África, né? A gente tem mais um exemplo aqui, mais próximo da nossa realidade. A gente tem o contrato de aquisição do 725, projeto HXBR, e só para a gente entender, a gente tem o exemplo de offset direto, aí, né, de compensação direta. O simulador de voo, o Flight Simulator do 725, está ligado diretamente à aeronave. O desenvolvimento de um treinador básico, uma aeronave de asas rotativas para treinamento básico, apesar de estar também relacionado à atividade aérea, é uma aeronave também, não tem ligação direta com o 725, não tem ligação direta com o contrato que deu origem a esse acordo de compensação. Então, são tipos de compensação possíveis de serem feitos. Além desses tipos, aí nós temos as modalidades, né, de compensação que podem ser assumidas. Dentre elas, a transferência de tecnologia é o que mais se fala. E aí entra a primeira pergunta que foi colocada pela organização do evento. Como o Brasil pode se preparar para utilizar os mecanismos de compensação comercial a fim de ampliar as capacidades tecnológicas da indústria nacional de defesa? Como é que a gente pode se preparar para receber essa transferência de tecnologia, esse conhecimento que vem? E aí o que a gente vê nessa pergunta é, logo no início ali, como o Brasil pode se preparar? Na verdade, são dois Brasis que têm que se preparar para receber esse conhecimento. A gente tem que preparar o Brasil governo, o Brasil Estado, e a gente tem que preparar o Brasil indústria. E, como já foi dito aqui também na apresentação no primeiro painel do dia, a palavra que resume isso é a colaboração. Então, o Brasil, o governo, tem que se preparar ajudando ou dando condições ao Brasil indústria que ele se desenvolva e que ele seja capaz de receber esse conhecimento que vem dos acordos de offset. Como é que a gente faz isso? Primeiro, dizendo o que nos interessa. A indústria precisa saber qual é o interesse que o governo tem, em que áreas se tem interesse em desenvolvimento. Então, o primeiro passo é que sejam delineadas de forma clara quais são as áreas de interesse na defesa. Dessa forma, a indústria consegue direcionar os seus esforços para algo que realmente seja de interesse do governo. Promover a aproximação entre a indústria espacial brasileira e os fornecedores internacionais. Como é que a gente faz isso? Pegando dois exemplos aqui, né? Na verdade um exemplo, foram dois eventos direcionados ao mesmo projeto, e também como colocação, uma pergunta que o Almirante Gamboa colocou, como as empresas tomam conhecimento, né, dessas ofertas de offset. O ano passado foi organizado pelo DCTA dois workshops relacionados ao offset do KC-390. Então foram duas oportunidades em que o Brasil, o governo, trabalhou em favor do Brasil Indústria, colocando as nossas indústrias em contato com os potenciais fornecedores da Embraer para o projeto KC-390. Foi um evento em maio, um em setembro, somando os dois aí, beirou-se os 400 encontros. Era um dia de apresentações dos potenciais fornecedores e depois, no dia seguinte, reuniões curtas entre representantes da indústria nacional e esses possíveis fornecedores, potenciais fornecedores, que a Embraer estava em fase de seleção ainda. Então, essa é uma maneira que a gente tem de preparar o Brasil para receber essa tecnologia. É colocar a nossa indústria em contato com quem está fornecendo esse conhecimento. O terceiro tópico ali é apoiar efetivamente os projetos de capacitação tecnológica. Esse efetivamente aí, o que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente seja claro com as áreas de interesse, por mais que a gente coloque a nossa indústria em contato com o fornecedor internacional, por vezes, essa indústria ela não está ainda capacitada, não tem fôlego suficiente para assumir certas responsabilidades. Nessa hora, tem que entrar uma ICT, tem que entrar um órgão público para assumir esse compromisso de ser o beneficiário, de receber esse conhecimento, sedimentar esse conhecimento e depois que ele estiver maduro o suficiente, repassar para a indústria. E o último item ali que foi comentado também no dia de ontem, a adequação da nossa base de recursos humanos, em quantidade.
né, disponíveis nas ICTs. No meu ponto de vista, essa é a nossa preocupação maior. O recurso financeiro, para usar um termo aí bem popular, a gente resolve numa canetada. Então, no momento em que o governo resolver priorizar um pouco mais essa área, com uma canetada, para usar um termo, como eu falei, bem popular, a gente resolve. O problema de RH é um pouco mais complexo. Na hora que a gente resolver partir para essa solução, para reforçar a nossa base de recursos humanos, a resposta é muito lenta. Demanda um tempo para formação, demanda um tempo para maturação desse conhecimento. Então, hoje a gente vê o esvaziamento das nossas ICTs e por um problema mais sério até do que foi comentado ontem, né, de maiores salários. A gente, não que isso não exista, mas a preocupação maior que eu vejo são aquelas capacidades que nós estamos perdendo por tempo. O pessoal está se aposentando e não está vindo substituto, a gente não tem um substituto. Então, foi citado aqui o salário que não é atrativo, mas hoje, mesmo que ele fosse atrativo, não resolveria o problema, porque não tem concurso. A gente está há bastante tempo já sem concurso para a área pública, para as ICTs, para repor essa capacidade que a gente tem perdido. No meu instituto, a gente faz uma formatura mensal ali, né, com entrega de plaquinha para o pessoal que está se despedindo e tal, e desse mês eu comentei com o pessoal que foi uma formatura festiva, porque desde maio a gente não tem uma formatura em que eu não esteja entregando plaquinha ali de despedida para algum servidor que está se aposentando. Em setembro e outubro foram 10, foram 5 em setembro, mais 5 em outubro. E essa perda é constante, e a gente olha a idade dos servidores ali, o tempo de serviço, a gente vê que vai continuar. Então essa é uma preocupação muito grande, é a preparação que a gente tem que ter. A preparação da indústria, buscar essa capacitação, né, tendo claro essas áreas de interesse, buscar capacitação nessa área, está pronta para receber esse conhecimento. Uma vez que ela esteja lá em contato com os fornecedores, trabalhar isso, trabalhar esses acordos, não esperar que as coisas aconteçam, mas ser efetiva, ser incisiva na participação, no ajuste desses acordos de parceria. E manter o padrão de qualidade exigido para a indústria aeroespacial. Se manter qualificada, se manter pronta para, como a gente costuma dizer, pronta para o combate. Na hora que a oportunidade aparecer, não vai ter tempo de correr atrás e se preparar. A transferência de tecnologia que advém disso, uma outra colocação que é importante que a gente faça, não é simplesmente pegar o conhecimento de um outro país e aplicar e reproduzir aquilo que é feito lá fora. Essa é uma forma de transferência de tecnologia, sem dúvida que é. Mas, no meu ponto de vista, é uma forma um tanto quanto pobre de transferência de tecnologia, simplesmente reproduzir o que é feito lá fora. O que a gente tem que fazer é encampar esse conhecimento e procurar meios de aplicar esse conhecimento em outras áreas. São os tão procurados spin-offs aí. Então, essa transferência ela não tem que ser simplesmente de um local físico para outro, mas de um projeto para outro. Para isso, a gente tem que ter a nossa base de conhecimento e os nossos recursos humanos capacitados. Entra, então, a segunda pergunta: que mecanismos poderiam ser implantados com vista a contornar esses obstáculos impostos pelas nações desenvolvidas? Bom, eu entendo esse mecanismo como contorno do cerceamento tecnológico que a gente presencia e não é de hoje. O primeiro mecanismo que a gente tem é recurso financeiro, é a compra. Enquanto a gente está acordando um contrato de compra, que a gente seja firme nas nossas posições do que a gente quer como transferência de tecnologia. Acontece que tem tecnologias que são lá na fronteira do conhecimento, nem com dinheiro a gente vai conseguir, porque não é interesse, e a gente já recebeu documentos assim, não é interesse do governo que o Brasil detenha esse tipo de conhecimento. E não adianta ter dinheiro que esse conhecimento não vai vir. O que a gente tem que fazer, então, pesquisar. Está só um exemplo de pesquisa, é o 14X, fronteira do conhecimento. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha dinheiro e queira comprar esse conhecimento, ninguém vai transferir. E aí a gente precisa fortalecer as nossas ICTs e trabalhar com pesquisa. Esse é só um exemplo. Como é que a gente faz isso? Políticas de incentivo à inovação. Entra aí de novo a adequação do nosso quadro de recursos humanos
e entra a parte do governo, a parte do órgão público, fomentando isso na indústria, fomentando isso nas organizações privadas. Um exemplo que eu coloco aqui, financiamento de projetos de inovação com recursos não reembolsáveis, é só um exemplo, existem outros, é um programa de subvenção econômica que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem, junto à FINEP, que fornece recursos para a indústria para trabalhar na parte de inovação. Para finalizar, então, o tempo está contado, a integração da nossa base industrial de defesa na América do Sul e a conquista de mercados externos. Eu faço coro aqui com o que já foi dito, que primeiro a gente tem que consolidar o nosso mercado interno. E depois que a gente tiver consolidado esse nosso mercado interno, a gente busca, então, o externo. Mas essa parte de integração, a pergunta que a coordenação, a organização do evento coloca é, primeiro ela coloca uma afirmação ali, é fato, né, as ações previstas no plano de trabalho do Conselho de Defesa sul-americano é prover a integração da base industrial de defesa do subcontinente. Isso é fato. E a pergunta, como alcançar tal meta e qual o papel do Brasil nesse contexto? Primeiro a gente tem que ver que esta não é uma meta do Brasil. São 12 países que compõem a Unasul. Então é uma meta desses 12 países. E o papel do Brasil nesse contexto? O papel do Brasil, sem querer buscar hegemonia, não é essa a ideia, mas o papel do Brasil é assumir a liderança nessa briga. Por quê? Pelo conhecimento que a gente tem na área, pelo desenvolvimento que se tem nessa área, na área de inovação. O PIB, se a gente for pegar o PIB do Brasil comparado aos outros 11 membros da Unasul, o Brasil responde por aproximadamente 55% do PIB desses países que compõem esse bloco. Mas não é só esse o fator, aliás, não é esse o fator preponderante. O fator preponderante é o histórico que a gente tem de trabalho e de desenvolvimento nessa área. Hoje nós estamos com um programa de parceria com a Colômbia para prestar assessoria, um programa de 9 meses aí, que já era para ter começado, mas foi adiado, a gente está começando no ano que vem, prestar assessoria aos órgãos colombianos para que seja criado um órgão de certificação aeronáutica lá. Então é só um exemplo também, que o conhecimento que nós detemos nessa área, isso também é fato, a gente não pode se furtar a isso, é maior do que os nossos parceiros. E aí a gente tem que trabalhar essa colaboração que já foi citada aqui, como coordenador, como o líder, mas no sentido de assumir essa responsabilidade, chamar para si essa responsabilidade de coordenar o desdobramento dessas ações que foram comentadas no plano interno, essas ações que a gente comentou aqui no ambiente Brasil, e desdobrar essas ações para o universo sul-americano, orientando a atuação dos demais membros da Unasul. Então, do meu ponto de vista, é esse o papel que o Brasil tem nesse contexto. Então, cobrimos aí dentro do tempo o nosso roteiro e o objetivo de identificar por meio dessas propostas que foram colocadas outras questões que podem ser levantadas, outras respostas e assim buscando outras questões também, como eu falei no início, num processo aí de uma maiêutica socrática, a gente buscando questões e mais questões para, ao final disso, montar esse todo que a gente precisa. Eu deixo 2 frases aqui no final, para a gente pegar a ideia da apresentação. Uma delas já bem conhecida pelo pessoal que trabalha na área de ciência e tecnologia, também antiga, do Rutherford: os povos sem ciência e sem tecnologia não passarão de portadores de lenha e carregadores de água para os povos mais esclarecidos. Então a gente tem que trabalhar com isso em mente, por mais que pareça um sonho a gente dominar todo esse ciclo, toda essa tecnologia, a gente tem que lembrar do que está nessa segunda frase, que sonho e realidade são 2 pontos que se unem pelo trabalho. E é o que a gente tem pela frente, muito trabalho. Muito obrigado. Chegamos ao fim, portanto, das exposições, com a participação do Coronel Aviador Newton Cícero Alves, diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial da Aeronáutica. Passamos imediatamente às questões propostas por este plenário.
E a primeira pergunta se dirige ao ministro Carbonar. Por favor, tome nota. O Ministério das Relações Exteriores acredita que o Brasil pode ser uma potência apenas com o uso do soft power e não do hard power? As diferenças políticas na América do Sul podem viabilizar a Unasul? Gostaria também que o embaixador José Botafogo se debruçasse sobre esse tema. A pergunta do Coronel Vasconcelos. A pergunta agora do Zé Jardim, do TCU, palestrante, Coronel Newton. O projeto HXBR adotou a prática do projeto de cooperação industrial, como expressão do chamado offset direto. Qual a sua avaliação dos benefícios de programas baseados em ICP, comparativamente às experiências anteriores baseadas em dinâmicas espontaneístas, PIWOVA, de transferência de tecnologia? Coronel Vasconcelos para o embaixador Botafogo. A visão apresentada pelo embaixador Botafogo ao indicar um acordo com a Europa para não ferir suscetibilidades não retrata uma postura acanhada de um país que não consegue, pelo menos nos últimos 25 anos, definir aonde quer chegar? Professor Vitélio Brustolini, não sei se é isso, para o palestrante Carlos Gamboa, o vice-almirante. A ABIND tem interesse em celebrar parcerias com a comunidade acadêmica, a exemplo do Complexo Industrial Militar Acadêmico dos Estados Unidos? Nome, Paulo, para este moderador. Parece pacificado que os Estados Unidos, a China, a França, a Inglaterra e a Rússia não têm interesse de que o Brasil ou outro país tenha acesso permanente a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Dessa feita, não caberia ao Brasil se preocupar com sua defesa territorial e garantia de soberania, particularmente com a defesa de recursos e áreas que estão ficando à mercê das grandes potências, como é o caso da reserva Raposa Serra do Sol e da superexposição de reservas indígenas sobre as reservas minerais e energéticas? E, por fim, CNG, comandante, seria Machado, para o Walter Pierre Antônio Gamboa. Em GES e Embraer, como seria, com suas experiências anteriores de participação no mercado internacional, deram mostra significativa dos seus erros e acertos, da importância do controle e apoio do Estado brasileiro nas relações comerciais internacionais envolvendo material de defesa. Nesse aspecto, quais as expectativas para a recém-criada Engeprom no mercado internacional? E o Bruno Duval, mais uma vez, para o nosso recordista em questão, vice-almirante Walter Gamboa, adoçante. De que forma as... Não, mas eu acho que rio porque eu pedi adoçante não pode? Eu peço açúcar, não tem problema. Bom, com a permissão da plateia, adoçante. Pergunta para o Walter Gamboa: de que forma a nossa licitação, seguida por lei própria 8666, pode prejudicar a intenção de fortalecer a base industrial de defesa? Boa pergunta. Bom, questões encerradas, vamos seguir agora rapidamente, pedindo brevidade, síntese e ousadia, sobretudo na nossa banda de embaixadores aqui, ousados, do nosso lado, como sempre, para as nossas questões. Depois vamos pedir na nossa... Vocês apertaram também a atenção, próximo de mim estão os da reserva, e nos extremos opostos a da ativa. Né? Então, o equilíbrio, Walter, também se deu nesse plano. Por favor, embaixador Botafogo, o senhor tem a bola. Bom, uma boa provocação, porque eu sou Flamengo e vou jogar essa bola bem. Acabou de dividir a mesa. Respeito do nome. É um timezinho de várzea que usurpou o nome da família. O embaixador se apresenta como homem da paz. Imagina se fosse da guerra, hein? Bom, rapidamente, soft power, hard power. Não há dúvida que o Brasil tem, no plano mundial, um papel grande a desempenhar atrás do que chamamos de soft power, que são as condições peculiares da tradição diplomática brasileira, da cultura brasileira, da presença brasileira no mundo. E não vou descrever o que é o soft power brasileiro, mas certamente o Brasil tem
uma grande importância no mundo exercendo esse soft power. E muito particularmente na área nuclear. Eu acho que a desnuclearização que o Brasil aceita e lidera, criar uma zona desnuclearizada, sobretudo para polícia militar na América, em todo o hemisfério sul, é um instrumento importante de soft power, porque é a decisão de não usar a arma atômica como uma arma que possa ajudar a defesa de si próprio. Mas no plano continental e no plano sul-americano é diferente. Aí você tem que ter hard power, sem dúvida alguma, e toda a política de defesa nacional e toda a indústria nacional também tem que levar em conta esta realidade dos vizinhos próximos. Nós temos já, eu falei na minha exposição, nós temos tido presenças em forças de paz em lugares distantes, mas nós devemos estar preparados para ter essa participação entre os nossos vizinhos, e vão ser problemáticos, não nos iludamos. Alguém aqui mencionou de que nós não temos querelas com nossos vizinhos. É verdade, mas não sei se o nosso vizinho não tem querela conosco. Tem sim. A Bolívia tem. Né? É talvez o mais grave. Tem. O Paraguai tem. Cada um com sua justificativa histórica ou geográfica diferente, mas tem. Então, a realidade é sul-americana e essas diferenças sul-americanas vão ser importantes para definir essa participação nossa na formulação de uma política de defesa que não pode ser uma política nacional. Eu ouvi aqui há um pouco a expressão de que primeiro vamos cuidar do mercado interno, depois do mercado externo. Não é bem assim. As duas coisas têm que ser feitas automaticamente, conjuntamente. Não dá para fazer uma política nacional de defesa olhando o mercado interno e achar que os vizinhos vão ficar esperando que nós definamos as nossas prioridades para depois termos as migalhas, distribuirmos as migalhas. Nós não podemos fazer aquilo que nós achamos que os países desenvolvidos historicamente fizeram em relação a nós. Com relação às reservas indígenas, enfim, desse tema em geral, eu acho que não devemos ir para as teses conspiratórias de que existe no mundo, nos Estados Unidos, uma organização que quer internacionalizar a Amazônia e vamos acabar com a nossa soberania. Acho que é um certo exagero, ou muito exagero, mas também não devemos ignorar de que há necessidade de você preservar alguns conceitos básicos da ocupação territorial. O exemplo da UPP, que foi mencionado aqui, é muito bom. Normalmente o Estado pode não estar ausente, pode estar ausente dentro de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Tem que ocupar, o Estado tem que ocupar. E tem que ocupar o terreno indígena também, respeitando os direitos indígenas. Então, acho que há um exagero, sem dúvida alguma, na maneira com que certas soluções têm sido encontradas no campo da definição dessas reservas indígenas, e elas complicarão, certamente, uma política de defesa mais eficaz. 2 segundos só sobre o offset, porque eu não falei no início e falo agora. O offset é uma operação orçamentária, não é mais nada. Sobretudo, eu sei, eu participei com vários governos desses trabalhos. Sobretudo quando o Brasil não tinha ainda Ministério da Defesa, não tinha política de defesa, cada arma, aeronáutica, marinha, exército, ia ao presidente da República e dizia: eu quero comprar esse equipamento. O presidente da República dizia: bom, então pergunta ao ministro da Fazenda. E o ministro da Fazenda dizia: não tenho verba. E aí o chefe do Exército da Aeronáutica da Marinha ia ao seu vendedor e disse: vamos dourar a pílula. Me apresenta algumas vantagens adicionais para que eu possa convencer o ministro da Fazenda que vale a pena comprar esse produto, entendeu? Então, essa é uma operação. Se nós viermos adotar em política de defesa, como foi, aliás, mencionado pelo nosso representante aqui da indústria, um orçamento não contingenciável, esse problema de offset perde enormemente a sua importância. Você pode planejar e executar e não ter que encontrar pretextos para adorar aquilo e usar essa operação de maneira mais palatável, ou para o ministro da Fazenda, ou para a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado, embaixador José Botafogo. Passamos agora ao ministro Carbonari.
e de carbonário nada tenha, um legítimo grossiano, para que aqui responda as suas questões. Eu acho que a pergunta foi se o Itamaraty, o MRE, acredita que o Brasil pode se tornar uma potência somente com software, né? Se não, soft power, se não precisa de hard power. Na realidade, a resposta do embaixador, em grande parte, já respondeu a pergunta. Nós, de 40 seminários feitos nos últimos 4 anos no Itamaraty, para altos funcionários, empresários, lideranças, chegamos à conclusão, a síntese que nós chegamos é que existe efetivamente uma maneira brasileira de fazer as coisas. Tem efetivamente, na área da diplomacia, não é diverso. Muitos dos nossos interlocutores, dos nossos parceiros, há 15 dias eu estive no Canadá, semana passada com o Reino Unido, no Rio de Janeiro, perguntaram se como é que o Brasil faz certas coisas. Por exemplo, no âmbito da MINUSTA, né? As tropas brasileiras são as únicas que descem dos blindados e que travam o contato com a população, que brincam, que estabelecem uma empatia. Isso é o jeito, não só humano, não só da persona brasileira, mas também tem a ver com uma maneira de fazer as coisas. Então nós temos que entender, passar talvez aquilo que nós chamamos do complexo de vira-lata, para entender que nós temos certos trunfos, sim, em sermos como nós somos, não belicistas, pacíficos. Agora, a problemática internacional, a situação internacional, ela só tende a se tornar mais complexa à medida que os anos passarem. Nós estamos neste momento vivendo uma crise que só tenderá nos próximos 10 anos a se aprofundar na realidade. As incertezas serão maiores. O embaixador Botafogo mencionou as novas ameaças, que têm uma interface com defesa muito crítica, muito difícil. Então nós vamos ter que proteger, evidentemente, os nossos recursos naturais, nós vamos ter que nos proteger de forma coordenada na área das novas ameaças, nossas fronteiras, mas eu acho que, sim, no espaço sul-americano, em particular, nós temos que, para dentro, como dizia o ex-ministro Jobim, cooperar. Para fora, nós temos que usar a dissuasão. Então, é nesse sentido que nós temos. E o ministro, aliás, Celso Amorim, manteve isso que eu considero a doutrina Jobim. E isso deve ser aprofundado. Portanto, o espaço interno, as fronteiras são espaços de convivência na política externa brasileira. As diferenças na Unasul. Como é que nós lidamos com as diferenças com os nossos vizinhos? Pois nós temos que transformar essas diferenças em diversidade, e a diversidade será a riqueza da diversidade que dará mais força, maiores vantagens à Unasul. Nós temos que respeitar as divergências. O processo Unasul é um processo de formação de consensos. Nessa medida, nós teremos sucesso, se nós respeitarmos as divergências. Na hora em que nós quisermos dar um passo maior do que a perna, nós saberemos com certeza que nós vamos desrespeitar esse consenso que está se formando. É um caldo de cultura sul-americano e que é baseado no consenso. Os nossos vizinhos não são, afinal de contas, tão diversos quanto nós achamos. Também tem alguns traços muito próximos aos nossos, da tolerância, né? da formação do consenso, da paz, também tem essas características. Então a diversidade deve ser transformada num ativo, num valor maior. Obrigado. Obrigado, ministro Carbonari. Vamos passar agora ao Carlos Pierre Antônio Gamboa, pedindo a ele e ao coronel que, por favor, tenham dó desse coordenador, que já foi ameaçado 2 vezes, de não ter folga no fim de semana e ficar aquartelado durante os próximos 30 dias, se não cumprir o prazo de até 1h10, nós estamos encerrando esse debate. Então, conto com os sentimentos cristãos e de solidariedade dos nossos 2 próximos palestrantes. Tem a palavra.
o senhor ficar aqui na escola, você vai ficar muito bem localizado, uma vista maravilhosa. Pegue o seu fim de semana aqui, no hotel que garante. A BID tem interesse em celebrar acordo com a academia? Sim, nós já temos esse acordo. O Instituto Militar de Engenharia é associado honorário da BID. Vou falar agora. A Fazenda da Aeronáutica é associada honorária da BID. Por que a Fazenda da Aeronáutica? Porque ela produz ração de combate, tem capacidade, então está integrada na base industrial de defesa. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica é associado honorário da BID. E nós estamos em contato permanente com a Universidade Federal Fluminense, organizando junto com o Ministério da Defesa e a BDI um observatório e um diagnóstico. Alguém perguntou no painel anterior sobre dados específicos para a defesa, um diagnóstico da indústria de defesa para sabermos com maior exatidão o que ela representa para o PIB e para esse país. Atualmente nós trabalhamos com um dado de 25 mil empregos diretos e 100 mil empregos indiretos. Sobre a atuação da Ingeprom vis-à-vis Engesa e Embraer, a Engesa, não vamos contar a história da Engesa, por que aconteceu. A Engesa, uma pena que nós tenhamos perdido aquela capacitação, mas hoje, uma empresa que ainda veio daquele tempo da Engesa, faz a manutenção dos veículos blindados produzidos pela Engesa em 16 países do mundo que os têm. E elas são mantidas por peças fabricadas muitas vezes artesanalmente, certo? Por empresa brasileira. A Ingeprom tem tudo para congregar e a tarefa da Ingeprom está na missão dela congregar as indústrias navais no país. Nós estamos vendo um boom nessa indústria naval no mundo todo. Se a gente quiser encomendar um navio em qualquer estaleiro hoje do mundo, o cara diz o seguinte: olha, paga adiantado, entra na fila, eu vou começar a construir o seu navio daqui a 3 anos. Não se encontra estaleiro nem para manutenção, nem para construção. Mas nós, no país, estamos construindo estaleiros grandes. A Engevix